Oi, pessoal. Bora mergulhar hoje em Tito capítulo 3. O começo já vai direto ao ponto, né? Sobre como a gente deve se portar, assim, na sociedade. Isso. Já começa ali no verso 1, falando para lembrar o pessoal de ser submisso às autoridades, obediente e pronto para toda boa obra. É bem prático. É, uma orientação direta. Mas aí, logo no verso 2, tem um contraponto, eu diria. Exato. Não caluniar ninguém, ser pacífico, amável. E olha só, mostrar mansidão para todos. Não só para quem concorda com a gente, né? Para todos, isso é importante. É uma postura de respeito geral, assim, mesmo obedecendo às autoridades. Com certeza. E para reforçar essa necessidade de mudança de postura, o texto, nossa, ele pega pesado no verso 3, descrevendo o passado. Pega mesmo. Fala que nós também, né, éramos o quê? Insensatos, desobedientes, enganados, escravos de paixões, prazeres, vivendo em malícia, inveja. Odiando uns aos outros. É uma descrição bem crua, bem sombria mesmo, da condição humana sem essa intervenção divina. Bem sombria. Mas aí vem a virada, né? O ponto de mudança tá ali no verso 4. Isso, verso 4. Quando se manifestou a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador. O foco aqui é que a salvação, essa mudança toda, não vem por algo que a gente fez, tipo atos justos. Ah, sim. O verso 5 deixa isso bem claro, né? Não por obras de justiça nossa, mas pela misericórdia dele. Exatamente. Pela misericórdia, através do que ele chama de lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Esse lavar regenerador, que seria isso, mais ou menos? Tipo, um novo começo? Pensa numa limpeza profunda, um renascimento espiritual mesmo. E a renovação do Espírito Santo é essa transformação contínua, sabe? Uma nova forma de viver que vem de Deus, não da gente. É uma obra divina. Entendi. Uma obra divina que nos justifica pela graça, como diz o verso 7. Isso. Ser justificado pela graça. Significa ser aceito por Deus não porque a gente merece, mas como um presente, pela fé em Cristo. Aquele que derramou esse Espírito Santo sobre nós, né? Como o verso 6 menciona. É uma base totalmente diferente, né? Não é sobre mérito, é sobre graça. Totalmente. E essa transformação que começa por dentro, pela graça, bom, ela tem que aparecer do lado de fora, nas ações. Aí entra o verso 8. Exato. O verso 8 insiste que essas verdades sejam ensinadas para quê? Para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Olha a ordem. Primeiro crer, receber a graça, depois as obras como fruto disso. E são obras excelentes e proveitosas para todos. Não só para quem crê, mas para todo mundo. Exatamente. E, falando em coisas proveitosas, o texto faz um contraste na hora. Sim, o verso 9. Aqui a coisa fica bem direta, né? Manda evitar o quê? Controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas sobre a lei. E por quê? Porque são inúteis e sem valor. É um foco muito claro no que edifica, no que constrói, em oposição ao que só divide e não leva a lugar nenhum. Parece um recado bem atual, né? Contra perder tempo com briga que não ajuda. Sem dúvida, um pragmatismo espiritual, pode-se dizer. E essa preocupação com a divisão fica ainda mais forte nos versos 10 e 11, sobre como lidar com quem insiste em causar divisão. A orientação é advertir uma vez, duas vezes e depois se afastar. Nossa, parece forte chamar a pessoa de pervertida e autocondenada. É forte, sim. Mostra a seriedade com que a unidade da comunidade era vista. Mas, claro, é preciso ter discernimento aqui, né? Como assim? O texto parece focar em quem persistentemente cria facção sobre coisa secundária, tipo contenda sobre a lei. Não parece ser contra todo o debate, mas contra esse espírito que destrói a paz. É uma linha tênue que exige sabedoria. Faz sentido. Para não usar isso como desculpa para silenciar qualquer discordância, né? Exato. É sobre o espírito por trás da discórdia. Entendi. Aí o capítulo muda um pouco o foco, né? Vai para instruções mais logísticas, pessoais. Sim, versos 12 e 13. Envio de Ártemas ou Tíquico. O pedido para Tito ir para Nicópolis ajudar Zenas e Atolo. Mostra o lado humano prático da rede de apoio deles na época. Legal ver esse lado também. E mesmo nessas notas finais, olha o verso 14.
Ele volta ao ponto principal. Verdade. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Fecha o ciclo, né? Fecha o ciclo. A teologia da graça não é para ficar só na cabeça. Ela tem que resultar em uma vida ativa, útil, que faz diferença real no dia a dia. Então, pensando em tudo isso, o capítulo 3 de Tito nos leva dessa descrição de um passado de conflito para uma transformação pela graça de Deus. Que deve se manifestar em humildade, paz e principalmente em boas obras concretas, enquanto a gente evita aquelas discussões que não levam a nada. Conduta e fé andam juntas. Totalmente ligadas. E isso deixa a gente pensando, né? Como é que a gente vive essa ligação hoje entre essa transformação interna, que a gente acredita vir da graça, e as ações práticas do dia a dia? Boa pergunta. Como a gente equilibra essa busca pela paz e pela gentileza com a necessidade de discernir o que é destrutivo, às vezes até se afastando, como o texto sugere, mas sem cair na intolerância? Como as nossas boas obras hoje realmente mostram essa graça que transforma. Fica aí a reflexão para a gente levar.